Bom dia, crianças! Hoje eu vou fazer uma aula com vocês de matemática. No decorrer dessa semana, eu enviei algumas situações problemas, né? E é natural que vocês tenham um pouquinho de dúvida. Então, a gente vai estar utilizando esse meio para fazer a correção e para que vocês também consigam entender melhor como fazê-los, tá? Na segunda-feira eu enviei 3 probleminhas, na terça e na quarta 5 em cada um dos dias. Quando eu pedir para vocês fazerem situações problemas, eu não vou estar enviando muito. Então, procurem copiar no caderno de vocês, para que vocês depois, quando a gente estiver retornando, a gente consiga entender o que era aquela lição, tá bom? E um outro detalhe, não adianta só colocar a resposta. Eu quero que vocês façam a conta, ou quem ainda não consegue fazer a conta, pode fazer pauzinho, bolinha para representar, não tem problema. Mas eu quero ver como vocês chegaram ao resultado, tá bom? Então vamos lá, eu vou ler para vocês os probleminhas e a gente vai fazendo a correção passo a passo. Aí no caderno de vocês, a mesma coisa, tá? Estejam com ele, peguem o lápis, peguem a borracha. Quando acertar, faz um certinho. Quando errar, vocês vão apagar e arrumar. Então, vamos lá. O primeiro probleminha, que foi o de segunda-feira, que é aquele que foram 3 no mesmo dia. Diz assim: Jorge tem 243 figurinhas e o seu primo Carlos tem 125. Quantas eles têm ao todo? Então, ó, o Jorge tem 243 e o primo tem 125. Nesse probleminha, ele não está me perguntando quem tem mais. Então, ele só está perguntando quanto eles têm ao todo. Eu posso juntar a quantidade de Jorge e de Carlos, tá? Então, eu vou fazer uma soma. Lembrando que quando eu for somar, subtrair, multiplicar, não importa qual seja a operação. Eu sempre começo pela unidade, tá bom? Então, eu vou fazer 3 mais 5, que é igual a 8. Agora, eu vou trabalhar com as dezenas, que é o 4 e o 2. Vocês lembram como que se chama a dezena do 4? A dezena do 4 se chama 40 e a dezena do 2 se chama 20. Então, 4 mais 2, 6. Sempre procura colocar embaixo, tá? Na mesma direção. Agora, nós vamos para a centena. Eu tenho 2 e eu tenho 1. A centena do 2 se chama 200 e a centena do 1 se chama 100. Eu tenho 2 mais 1, que é igual a 3. Então, ó, o resultado deste primeiro probleminha é 368. Juntando a quantidade do Jorge e do Carlos, eles têm ao todo 368, tá bom? Aí, continuando, eu vou lá para o probleminha de número 2, que ele diz assim, ó. Uma costureira fez 352 saias. Eu anoto já a quantidade que ela fez. E 263 blusas. Quantas peças de roupa ela fez no total? Então, a mesma coisa que o anterior. Ele não está me perguntando a diferença. Ele não está me perguntando quantos a mais, quantos a menos. Eu vou simplesmente juntar as duas quantias, tá? 352 mais 263. Tudo bem? Então, vamos lá, ó. Novamente, eu começo pela unidade. 2 mais 3, 5. Agora, vou para as dezenas. 5 mais 6, ó. Aí já é um número um pouquinho maior, né? Vamos lembrar como que a gente faz para somar. Por exemplo, se eu quiser utilizar os meus dedos, eu não vou ter dedos na mão suficiente, né? Então, eu posso colocar o número 5 na cabeça e 6 na minha mão. E eu vou somar. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Então, 5 mais 6 é 11. Lembrando que 11
eu não posso colocar os dois números aqui embaixo. Eu vou colocar o 1, que é da unidade, e o 1, que é da dezena, ele vem aqui para cima do 3. Mas eu não vou conseguir colocar por aqui, tá? A gente só não pode se esquecer dele na hora de somar as centenas. Então, ó, aqui eu tenho 1 mais 3, eu fico com 4, e mais 2, eu fico com 6. O total de peças de roupa que a costureira fez foram 615. Tudo bem? Continuando, o terceiro probleminha, ele diz assim: um sorveteiro saiu de casa com 839 picolés em seu carrinho. Durante o dia, ele vendeu 536. Então, quer dizer o seguinte, ele saiu com uma certa quantidade e voltou com menos. Quer dizer que a primeira quantidade que ele tinha, ela vai diminuir. Então, ele saiu com 839. Aí, ele trabalhou, né, no decorrer do dia e voltou para casa com menos picolés, não foi? Então, eu vou subtrair. Ele tinha 839, ele vendeu 536. Vamos ver quantos restaram. Agora, ó, trabalhando ainda com as unidades. Eu tenho 9, posso utilizar os meus dedos para contar. Eu tenho 9 e eu vou tirar 6. Quantos eu fico? 3, né? Agora, as dezenas. Eu tenho 3 e eu tiro 3. Tenho 3. Eu tiro 3, eu fiquei com 0. E agora, a centena. 8, tira 5. Eu tenho 8, eu tiro 5, me restam 3. Então, a quantidade de picolés que sobraram foram 303, tá bom? É importante também que em uma situação problema, vocês sempre escrevam a resposta. Porque ao final do problema, ele diz assim: quantos picolés ele ainda tem? Ele está te fazendo uma pergunta. Então, você precisa respondê-la. Você vai pôr assim: ele ainda tem 303 picolés. Tá certo? Agora vamos lá para os probleminhas de terça-feira, que eram 5. E começa assim, o primeiro deles. Papai comprou 13 quilos de feijão e depois comprou mais 4. Quantos quilos de feijão ele comprou? Então, ó, essa continha é muito simples, com certeza vocês conseguem fazer de cabeça. Tá? Então, eu nem vou montar a continha. Eu sei que ele tinha 13, primeiro ele comprou 13 quilos e depois ele comprou 4. Então, eu vou fazer 13 mais 4. Ponho 13, 4 na minha mão, 14, 15, 16, 17. Foi o tanto que ele ficou ao total. Quilos de feijão. Tá? Vamos lá para o outro probleminha da terça-feira, problema de número 2. Diz assim: em uma caixa havia 68 morangos, 28 estragaram. Quantos sobraram na caixa? Vamos supor que a mãe de vocês foi lá no mercado e comprou uma caixa de morango. Nessa caixa tinha 68. Só que quando vocês foram utilizar, 23 haviam estragado. Então, esses 23 a gente não pode usar, né? A gente vai ter que jogar fora. Então, o que aconteceu com esse número aqui, ó? Ele vai aumentar ou ele vai diminuir? Ele vai diminuir, tá? Então, eu vou subtrair 68 e 23. 23 foi a quantidade que estragou. Aí, agora nós temos, ó, 8 e vai tirar 3. Eu tenho 8, eu tiro 3, me restam 5. E aqui na dezena eu tenho 6 e eu tiro 2. 6, eu tiro 2, me restam 4. Então, a quantidade de morangos que foi possível utilizar
foram 45, tá? O probleminha de número 3 diz assim: em uma creche havia 78 pratos para servir a refeição escolar. 14 pratos foram quebrados. Quantos pratos há? Então, ó, eram 78. Se quebraram 14, significa que esse número aqui, ó, ele vai aumentar ou ele vai diminuir? Ele vai diminuir. Então, por isso, nós iremos subtrair, tá bom? O importante do problema é que vocês entendam o que ele está querendo dizer. Então, ó, eu tenho 8 e eu vou tirar 4. Eu tenho 8, eu tiro 4, me restam 4. Agora eu tenho 7 na dezena e eu vou tirar 1. Eu tenho 7. Se eu tiro 1, me restam 6. Então, na creche ainda restaram 64 pratos. O probleminha número 4 diz assim: Rita comprou 15 pirulitos e ganhou mais 4 de sua amiga. Quantos pirulitos a Rita tem? Ó, esse daqui é a mesma coisa do outro. Eu não preciso fazer conta, porque é um número muito simples. Vocês conseguem fazer de cabeça. Se ela tinha 15, ela ganhou 4, o meu número 15, ele vai aumentar ou ele vai diminuir? Ele vai aumentar. Então, eu vou fazer 15 mais 4. 15 mais 4. 16, 17, 18, 19. Ela ficou com 19 pirulitos, tá bom? Continuando, o quinto probleminha. Em uma fruteira há 5 mangas, 8 bananas, 3 peras, 2 laranjas. Quantas frutas há na fruteira? Então, ó, ele não tá me perguntando se tem mais banana, se tem mais manga, qual é a diferença entre laranjas e peras. Ele está pedindo simplesmente para eu juntar todas as que tem para ver o total. Então, eu vou somar. Muito simples. Eu posso fazer 8, que é a... Não, desculpa. Primeiro vem o 5, que é a quantidade de mangas. Mais 8, que é a quantidade de bananas. Lembrando que eu vou somar, né? 3, que é a quantidade de peras. E 2, que é a quantidade de laranjas. Lembrando, ó, que precisa estar sempre uma do lado embaixo da outra, tá? Sempre na mesma direção. Aí vocês fazendo no caderno, fica mais fácil de organizar. Então vamos lá, ó, continha bem simples também. Aqui, todos os números são unidades, porque eles estão sozinhos, né? Então, 5 mais 8. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Guarda o 13 na cabeça. Mais 3, 14, 15, 16. 16 na cabeça. Mais 2, 17, 18. 18 é o total de frutas que tinha na fruteira. Agora, vamos para os probleminhas que eu passei para vocês ontem, que também foram 5, né? O primeiro diz assim, ó, Marcele tinha 55 pulseiras, mas resolveu dividir com suas 4 amigas. Com quantas pulseiras cada uma delas ficou? Então, ó, primeira coisa, a gente precisa entender o problema. A Marcele vai fazer parte dessa divisão. Ela vai dividir com suas 4 amigas. Então, a Marcele mais 4 amigas. Nós temos 5 crianças. Então, a conta que eu vou fazer é 55 dividido por 5. Ó, vamos pensar o seguinte, a divisão é uma conta nova para vocês, né? Neste momento, como eu já disse, nós não temos a obrigatoriedade de fazer a conta. Nós podemos representar com desenhos, se vocês preferirem, né? Eu vou tentar usar aqui uma ferramenta para desenhar, vamos ver se dá certo.
Ó, então vamos pensar. Ela tem 55 pulseiras e ela quer distribuir para 5 pessoas. Vamos tentar fazer aqui as 5 pessoas. Não consigo dessa forma. Ó, eu vou colocar um retângulo desse para cada uma das pessoas, tá bom? Lembrando que são 5. Agora, eu posso simplesmente, ó, digamos que aqui é cada uma das pessoas que vai receber, tá? Essas pulseiras. Deixa eu arrumar aqui que vai ficar melhor para vocês visualizarem. Então, ó, digamos que aqui é a Marcele, aqui são as outras 4 amigas dela. Eu tenho 55 para distribuir dentro de cada uma. Eu posso começar uma para essa, e assim por diante, até chegar aos 55. Então, eu vou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Só que eu tenho 55 para distribuir. Eu vou demorar muito. Então, eu não preciso distribuir de um em um. Eu posso pensar num número maior. Por exemplo, se eu der 10 de uma vez para cada uma delas, será que dá? Porque eu tenho 55, né? Então, vamos lá, eu vou dar 10 para cada uma. Vamos ver se já vai dar os 55. Ó, então eu dei 10 para cada uma delas. Vamos ver quantas eu usei? Então, 10, 20, 30, 40, 50. Eu já usei 50 das minhas pulseiras. Só que eu tenho 55 e eu tenho 5 amigas. Será que se eu der mais uma pulseirinha para cada uma delas, eu vou chegar na quantidade que eu tenho para distribuir? Então, ó, 10 mais uma. Ou seja, eu tô dando 11 pulseiras, certo? Então, ó, dei 11 para essa, para essa, para essa, para essa e para essa. Vamos contar? Então, ó, 10 mais 1, 11. 11 mais 11, eu tenho 22. Com mais 11, 33. Com mais 11, 44. E mais 11, 55. Então, eu consegui distribuir o meu 55 para 5 crianças. E cada uma recebeu 11 pulseiras, tá? E sobrou alguma? Não, não sobrou. Todo mundo recebeu a mesma quantidade e não teve sobra, tá certo? Vamos lá pro próximo, que diz assim: passeando pelo jardim, César viu 5 formigas, 2 moscas, 6 passarinhos e 1 cachorro. Quantos animais César viu? Ó, esse daqui também é bem facinho. Eu não vou montar conta, tá? A gente vai fazer de cabeça. Lembrando que é a mesma coisa do anterior. Ele não tá me perguntando se ele viu mais moscas ou mais formigas. Ele não quer saber a diferença nas quantidades. Ele tá pedindo para eu dizer quantos animais o César viu. Então, eu vou juntá-los, simplesmente. Então, foram 5 formigas, mais 2 moscas, mais 6 passarinhos e mais 1 cachorro. Então, vamos lá, ó. 5 mais 2, eu tenho 7. Põe o 7 na cabeça. Com mais 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Com mais 1, 14. 14 animais
o César viu. Vamos para o próximo, o número 3. Diz assim: a Jéssica ganhou um pacote com 69 balas. Sua mãe pediu para que ela dividisse igualmente com seus 2 irmãos mais novos. Quantas balas cada um recebeu? Então, gente, a Jéssica tem 2 irmãos mais novos. Ela ganhou um pacote de bala e ela vai dividir com eles. Então, se ela tem 2 irmãos e ela mesma para receber, nós vamos fazer 69 dividido por 3. Tá? Vamos representar da mesma forma que esse daqui. Lembrando que se são 3 crianças, eu vou colocar 3 retângulos. Mas aí na casa de vocês, vocês podem fazer da forma que vocês quiserem, tá bom? Então eu tenho 69 e eu vou distribuir para cada um deles. Eu posso fazer daquela forma: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, até chegar no 69. Só que o 69 é um número um pouco alto, né? Então, que tal se nós contarmos de 10 em 10, como nós fizemos no problema anterior? Então, eu vou dar 10 para essa, 10 para este, 10 para este. Então, aqui eu já usei 10, 20, 30 balas. Eu tenho 69. Será que dá para eu dar 10 mais 10 para cada criança? Vamos ver. Então, ó, 10 mais 10, 20. Com mais 20, 40. E com mais 20, 60. Então, eu já distribuí 60 balas. Só que no saquinho tinha 69. Então, dá para eu dar mais algumas. Eu posso dar mais 10 para cada uma? Não, eu não posso, porque eu gastaria 30. E se eu der mais 5? Ficaria 5, 10, 15. 15 também não dá, porque eu só tenho 9. Então, eu vou dar 3. Mais 3 para cada um. Será que vai dar? Então, ó, aqui eu dei 10, mais 10, 20, com mais 3, 23. Então, eu dei 23 para cada uma das 3 crianças. Vamos ver se a gente consegue chegar nesse resultado de 69. Então, ó, 23 com mais 23, eu tenho 46. E mais 23, eu tenho exatamente 69. Então, eu peguei as 69 balas, eu distribuí para as 3 crianças e cada uma recebeu 23 balas. Esse é o resultado da conta, tá? 69 dividido por 3 é igual a 23. O problema de número 4 diz assim: na árvore da casa de Ana tinha 56 goiabas maduras. Então, lá na árvore tinham 56 goiabas maduras. Ana conseguiu colher 25, ou seja, ela retirou 25 da árvore. Então, o 56, ele vai aumentar ou ele vai diminuir? Ele vai diminuir. Então, eu vou utilizar uma subtração. 56 menos 25, tá? Então, vamos lá, ó. Trabalhando com as unidades primeiro, eu tenho 6 e eu vou tirar 5. 6, tiro 5. Me resta 1. Agora, eu tenho 5 e eu tiro 2. 5, tiro 2, restam 3. Então,
ficaram, 31 goiabas na árvore ainda. E o último probleminha diz assim: a Renata comprou 3 pacotes com 10 balões para decorar a festa de sua irmã. Então, vamos fazer desta mesma forma. Ó, vamos imaginar que aqui seja um pacote de balão. Tem 10 dentro dele. Tá dizendo para mim que ela comprou 3 pacotes. Aqui também tem 10. E aqui também tem 10. Essa daqui, ó, foi a compra que a Renata fez. Um pacotinho com 10, o outro também e o outro também. Quantos balões a Renata tem? Em primeiro lugar, para a gente começar a pensar no problema. Se ela tem 3 pacotinhos, aqui tem 10, aqui tem 10 e aqui tem 10, significa que ela tem 30 balões. Só que na hora que ela começou a encher para fazer a decoração, alguns balões estouraram. Quando ele estoura, significa que ela perdeu, ela vai ter que jogar fora. Então, os meus 30 vão diminuir. Eu vou fazer uma subtração, tá certo? Então, ó, ela comprou 30, só que estouraram 8. Eu vou fazer 30 menos 8. Lembrando que o 8 é um número sozinho, então ele é a nossa unidade. Ele vai ficar embaixo do zero, tá bom? Então, ó, eu tenho 0 para tirar 8. 0. Desse 0 eu consigo tirar 8? Não, eu não consigo, porque 8 é mais do que 0. Então, quem vai me emprestar é esse 3 aqui. Como ele está do ladinho do 0, ele vai emprestar 1 para ele. Eu não consigo colocar aqui, tá? Se nós estivéssemos na escola usando a lousa, ficaria mais fácil. Mas eu tenho certeza que aí vocês têm o papai ou a mamãe para ajudar, tá bom? Então, ó, este era 3. Se ele me emprestou 1, ele ficou valendo 2. E esse 1 veio para cá, ao lado do 0. Então, ele vai ficar valendo 10. Então, agora eu tenho 10 e eu tiro 8. 10, eu vou tirar 8, né? Eu vou ficar só com 2. E aqui, ó, lembrando que esse não vai mais 3, ele é 2. 2, eu não tiro nada, ele continua valendo 2, tá? Então, a quantidade de balões que ela conseguiu usar foram 22. Tudo bem? Eu espero que vocês tenham entendido dessa forma, tá? Façam a correção no caderno, porque amanhã nós teremos atividade avaliativa de matemática. E essa correção irá ajudá-los, tá bom? Tchau, até mais, até a próxima. Um grande abraço.